Olá, eu sou Felipe Fonseca, sejam bem-vindos ao meu canal no YouTube e nesse vídeo eu falarei um pouco sobre os filmes que eu vi em setembro de 2014. Então vamos lá. A sátira das comédias românticas funciona bem no filme They Came Together, mesclando um humor escrachado com outros momentos mais sutis. A história de Mensagem para Você, que já era uma nova versão de A Loja da Esquina de 1940, funciona como fio condutor. Paul Rudd e Amy Poehler estão muito bem e têm ótima química. E apesar da tiração de sarro, o filme acaba sendo ele mesmo uma boa comédia romântica. Uma viagem excêntrica. Steve Coogan e Rob Brydon interpretam versões ficcionais de si mesmos nessa comédia que junta os dois amigos em uma viagem pelo interior da Inglaterra, para que Coogan escreva um guia de restaurantes. A narrativa vai se tornando mais interessante com o passar do tempo, e as conversas e situações entre os dois se tornam cada vez mais complexas e interessantes, refletindo diversos aspectos da vida cotidiana de todos nós, nossos anseios, sonhos, frustrações. Mesmo com a estrutura básica de dois personagens e diálogos, Winterbottom confere grande cinematografia à narrativa, com planos evocativos e aproveitando ao máximo as belas paisagens visitadas pela dupla. Submarine. A história do jovem Oliver Tate e sua busca pelo amor e pela manutenção do casamento de seus pais é contada de maneira perspicaz e empolgante. A premissa certamente remete a muitos clássicos juvenis dos anos 80, mas a direção de Ayoade vai um pouco além, trazendo planos repletos de significado, uma montagem dinâmica e um sabor agridoce que nos faz torcer e sofrer com o personagem. É um daqueles filmes que avalio como difícil de não gostar. Claro, eu gostei. Muito. Apesar do título em inglês, What a Man é uma comédia romântica alemã, dirigida e estrelada por Matthias Schweinhofer. O roteiro é recheado de machismo e piadas de baixo calão, enquanto a direção busca sempre o óbvio e segue uma linha de gosto, no mínimo duvidoso. O carisma do elenco, que conta ainda com Sibel Kekilli, de Game of Thrones, e Thomas Kretschmann, não salva o filme. Scott Pilgrim contra o Mundo, infelizmente, é um filme fabuloso que o público não reconheceu. O que Edgar Wright alcança aqui é para fazer qualquer cinéfilo que se preze pular de alegria e empolgação. A complexidade da decupagem, da montagem, do som, a utilização de todas as ferramentas que o cinema nos oferece para contar uma história. É algo raro de vermos, infelizmente. Wright, claro, tem isso como marca em sua filmografia até aqui. Mas em Scott Pilgrim, ele vai mais longe do que em sua trilogia Cornetto. A HQ de Brian Lee O'Malley, em que o longa é baseado, é uma obra-prima em seu meio, mas o filme consegue fazer jus a ela e apropriar-se da história com seus próprios méritos. Eu amo esse filme. Sou fã de J.J. Abrams. Como costuma ocorrer em seus filmes e séries, Abrams injetou um componente humano na franquia Missão Impossível, que para mim fez toda a diferença. Tom Cruise é um ótimo ator, e quando falamos de filmes de ação, talvez seja um dos melhores que já tivemos o prazer de ver. A intensidade que ele transmite através de seus personagens nos faz acreditar em tudo que vemos em cena. Quando ele corre, por exemplo, ele corre mesmo. Juntando isso a um roteiro divertido e a sequências de ação bem construídas, o terceiro filme da franquia, para mim, é um dos dois melhores. Digo que é um dos dois melhores porque ainda não consigo decidir qual o meu favorito, o terceiro ou o quarto. Protocolo Fantasma foi o primeiro filme live action do excelente Brad Bird, e ele consegue aplicar aqui toda a inventividade que já demonstrou nas animações. O toque humano inserido por Abrams na série se mantém, e as sequências de ação atingem níveis épicos, de tirar o fôlego mesmo. Se você tem o filme em Blu-ray, assista ao making of. Veja o quanto Tom Cruise é dedicado ao seu ofício na sequência que se passa no topo do Burj Khalifa. Sou fã dos filmes do Godard. Eu comprei o Blu-ray de Pierrot Le Fou sem jamais ter visto o filme, e continuarei fazendo isso com os diretores que mais aprecio. Confesso que, apesar de meu repertório, só pude compreender o maior poder do filme ao ouvir as análises dos críticos presentes nos extras e também outras na internet. E isso, para mim, não deixa de ser uma fraqueza do filme. O nosso repertório é fundamental para uma maior apreciação de qualquer obra artística, mas há uma diferença entre isso e a necessidade de uma bula para se compreender um filme, quadro, o que quer que seja. Quando eu vi Acossado pela primeira vez, por exemplo, enxerguei ali uma obra-prima, um filme pelo qual me apaixonei instantaneamente. E ao estudar mais sobre ele posteriormente, minha admiração só cresceu. O mesmo não ocorreu com Pierrot Le Fou. Apesar de ter gostado do filme, é preciso um conhecimento de toda a filmografia de Godard até ali para poder compreender melhor suas ideias e méritos. Quando assisti a Vida Secreta de Walter Mitty pela primeira vez no cinema, no começo do ano, minha avaliação tinha sido mais positiva. Meu apreço por ele continua, mas nessa revisita não posso deixar de notar alguns problemas do bom roteiro, notadamente a questão dos apagões do personagem principal. Sério, no nosso mundo e, mais importante, no mundo desse filme, essa condição não seria tratada de maneira tão inconsequente. Mitty tem um problema sério. Mesmo assim, análise crítica à parte, o filme me agrada imensamente, justamente pela abordagem lúdica e pela maneira com que Stiller retrata isso na tela. Mesmo se nada der certo. John Carney traz mais uma história de música e romance, após apenas uma vez.
E mais uma vez, eu me apaixonei. Não consigo parar de ouvir a trilha sonora. O elenco é ótimo e eu particularmente sou fã deles. Sempre que um filme traz algo que me faz pensar, isso é cinema, fica difícil não me conquistar. E aqui isso ocorre diversas vezes. Além disso, algumas reflexões sobre o poder da música que, igualmente, fazem os amantes dela se emocionarem. Filme que certamente terei e reverei diversas vezes. Último filme escrito e dirigido por Nora Ephron, Julie e Julia traz duas fortes protagonistas, o que acabou sendo uma despedida apropriada para uma bela carreira. Meryl Streep e Amy Adams retratam personagens que passam por situações similares, mas suas personalidades são bem diferentes. O roteiro não alcança o mesmo nível de Harry e Sally ou Sintonia de Amor, mas diverte. Apertem os cintos, o piloto sumiu! Eu queria ter visto esse filme quando estreou nos cinemas em 1980. A estreia desse tipo de comédia, que satiriza diversos filmes e gêneros, com uma piada ou mais a cada quadro, ocorreu aqui. As pessoas devem ter rolado de rir nos corredores das salas. O filme continua hilário e se tornou um clássico. Pessoalmente, creio que o trio Zaz viria a se superar com Top Secret. E nesse mês é isso. Infelizmente, nos últimos 3 meses, né, esse é o terceiro mês que eu continuo fazendo essa lista e publicando aqui no YouTube, os números têm caído. Eu quero subir esses números em outubro, porque se cair mais do que esse mês, ficarei muito triste. Esse mês foram 12 filmes vistos, o que totalizaram 1.292 minutos, ou aproximadamente 21 horas e 53, o que dá menos de 24 horas, né? Então realmente está caindo a média. Por enquanto é só, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E para quem chegou no canal, enfim, quem não assina ainda no canal, cliquem aí e assinem o canal para continuar acompanhando os vídeos conforme eu vou postando. E espero que vocês apreciem o conteúdo. E para quem já está aqui, que continuem curtindo. Como sempre, um grande abraço para vocês. Muito obrigado pelos comentários e pelos joinhas nos vídeos. E nos vemos no próximo vídeo. Um abraço e até mais.